ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui da sede da paróquia São José do Piauí, das nossas 10 comunidades daqui de São José do Piauí, os nossos irmãos dos grupos e pastorais de Santana do Piauí, das 5 comunidades, que fazem parte da área pastoral São Pedro, em Santana do Piauí, a prefeita municipal Maria José, que aqui está, outros devotos e devotas de outras cidades que vieram estar conosco, todos aqueles e aquelas que hoje querem colocar suas vidas, suas famílias diante dele, diante de São José, no coração de São José, para que os lírios de São José, o próprio São José abençoe sua vida, protegendo você e sua família, e que São José estenda o seu cajado de proteção, que nesses dias, assim como lá em Santana a gente diz, vamos nos agarrar na chave de São Pedro. Nós temos dito, vamos nos agarrar nos lírios de São José. Vamos nos agarrar no cajado de São José, sobretudo nos momentos difíceis da vida. Com São José, unidos em oração, somos todos irmãos. É o tema do nosso festejo. Vamos dizer juntos? Com São José, unidos em oração, somos todos irmãos. A gente inspirado no ano proclamado pelo Papa Francisco, que antecede o jubileu de 2025, este ano, o ano da oração, e na campanha da Fraternidade 2024, Fraternidade e Amizade Social, vivemos esta experiência de que com São José
estamos aqui unidos em oração. A oração que nos une uns aos outros. Quantas vezes famílias, comunidades, diante de certas situações, se uniram para fazer corrente de oração. Assim como a primeira comunidade cristã, quando os apóstolos, Pedro e outros se viram na prisão, enquanto Pedro se encontrava encarcerado lá fora, a comunidade rezava em oração pela libertação do seu líder espiritual, o primeiro Papa, São Pedro. A oração que muitas vezes já conseguiu bênçãos, milagres. Como é importante estarmos unidos nesta vida, juntos, onde reconhecemos que ninguém é melhor do que ninguém. Hoje, neste gesto, aonde comunidades daqui de Santana, ainda que o seu dia já tenha passado, que foi dia quinta-feira, dia 14, com a presença do bispo, hoje, unido com as comunidades de Santana e a própria sede de Santana, estamos dando esse indicativo de fato que com São José nós somos uma só paróquia. Todos nós, comunidades, as 15 comunidades, todos os grupos pastorais, e assim como hoje somos ajudados pela área pastoral São Pedro, seja na parte litúrgica, celebrativa, a novena em si, na parte econômica, financeira, como a própria quermesse, trazido aí pela sede, as pastorais da sede, também pelas comunidades de Santana, todos ajudando com um prato, outra coisa. O Pix, que hoje muita gente correu para ajudar também, para que a gente possa comprar o carro onde levaremos o Evangelho, aonde quer que seja preciso, para que as pessoas não sejam impedidas da evangelização, porque o carro do padre não consegue chegar lá. Aonde as comunidades não sejam impedidas de receber a Santa Missa, a Eucaristia, porque o carro não consegue chegar lá. Então, graças ao incentivo, a partilha, a bênção está acontecendo entre nós. Na oração eu me lembro aqui de uma história que certa vez ouvi de um padre mais idoso. Esse padre contava uma história muito importante sobre a importância também da oração. Diz que um jovem no mosteiro, este jovem que estava se preparando também para crescer naquele mosteiro, nas ordens sacras, recorreu ao mais idoso, ao mestre do mosteiro, e lhe perguntava sobre a importância da oração na vida. E, de início, o mestre queria tentar definir para ele a oração. Mas ele, que era muito estudioso, dizia: mestre, eu já li muitos livros que falam de oração, eu já conversei com muitas pessoas, mas ainda me falta alguma coisa. É como se não entrasse no meu coração, na minha alma. Eu sei definir a oração, etc. Aí o mestre entendeu o que ele queria. Pois amanhã cedo, venha comigo, nós vamos fazer uma caminhada. E ele pensava: poxa, será que o mestre me vai levar a um lugar mágico, encantado, aonde eu vou ter uma experiência espiritual tão forte, que de repente eu vá transpassar a minha matéria, o meu espírito vai se elevar, uma experiência transcendental? E assim ele mal conseguiu dormir, querendo acordar cedo para caminhar com o seu mestre. E foi o que aconteceu. Ele acordou cedo, o mestre já estava esperando. O mestre com pequenos passos, já muito idoso, sua bengala, e foram caminhando e caminhando em silêncio. E ele, doido para fazer perguntas. O mestre chegou perto de onde se tinha assim um pequeno poço que não era fundo e que a água vinha até a margem. Ele disse: você quer realmente saber a importância da oração na sua vida? Quero, mestre. Pois venha.
aproxime-se deste poço. E ele se aproximou. Vinha mais perto. E ele chegou mais perto. Aproxime seu rosto da água. E ele ficou a certa distância. E o mestre diz, mais perto. E ele chegando mais perto. E o mestre dizia, mais perto. Aí ele dizia, mas mestre, eu já estou quase com a cara enfiada na água. Aí quando ele disse isso, o mestre pegou com toda a força, disse assim, mergulhe sua cabeça na água. E ele mergulhou. E quando ele tentou, ele disse, você vai ficar o máximo que você puder, com a cabeça debaixo da água. E quando ele enfiou, que ficou lá debaixo, quando sentia que não aguentava mais ficar com a cabeça debaixo da água, que foi tirando a cabeça, sentiu um peso aqui na sua nuca, pressionando para que ele ficasse ainda mais com a cabeça enfiada na água. Era o mestre. E aí ele tentou, com toda a força, colocou as duas mãos na margem do poço para forçar a se levantar. Mas aquela mão daquele homem idoso parecia tão forte que ele não conseguia erguer sua cabeça. E aí era a mão do mestre. Ele ficou louco, ele não estava entendendo nada. Será que o mestre ontem ficou tão irritado com a minha pergunta que não me achou digno? Será que o mestre quer me matar? Enquanto ele raciocinava, faltando ar, não tinha mais o que respirar. No último momento, de repente, o mestre o puxa seu rosto para fora. Ele respira, e quando ele tenta finalmente conseguir parar, respirar e falar, ele diz, mestre, o senhor está doido? O senhor quer me matar? Ele diz, calma, respire mais, sente. E quando ele se senta no chão, o mestre, com a sua bengala, pergunta, me diga, quando você estava com a cara enfiada na água, tentando respirar, não sabendo se você ia viver ou não, toda a vida passou diante dos seus olhos, o que é que você mais queria naquele momento? Ele disse, respirar. Eu precisava respirar. E o mestre lhe disse, olha, no dia que você sentir que você precisa tanto da oração, como você estava precisando do oxigênio para respirar, você vai finalmente entender a importância da oração na sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, enquanto estamos aqui, nós vamos cuidando mais da nossa matéria, do nosso corpo, do que da nossa alma, do nosso espírito. A gente se lembra de comer, alguns praticam exercícios físicos, a gente consegue momentos de prazeres, seja joguinhos no celular, ou momentos de prazeres, né? Festas, danças. Para quantos do nosso município de São José, talvez o dia 19 pela manhã nem vai existir? Quantos será filhos nossos, netos nossos, afilhados nossos, que de manhã não vão ter tempo, não vão querer vir para a missa? Que a mamãe vai vir, a vovó vai vir, a madrinha vai vir, mas o bonito vai ficar às vezes numa cama, deitado, porque noite passada estava em algum lugar. Mas quando for de tarde, de noite, o mesmo que não teve tempo para vir ver São José, celebrar a solenidade de São José, é o mesmo que talvez vá ter tempo para beber, para a festa. Não estamos aqui para criar dualismos, bem, mal, festa, não. Vá se divertir, mas não esqueça, nós não fomos feitos aqui, trazidos aqui, para ficar só cuidando desta matéria do nosso corpo, dando prazer a esta matéria que um dia vai voltar a ser pó e vai ficar aqui. Você foi feito, trazido para cá, para fazer esta experiência de Deus ainda aqui. Um dia você vai deixar este mundo, e aí? Como é que você está alimentando seu corpo? Como é que você está alimentando sua alma? Você muitas vezes se preocupou tanto com as coisas do mundo para você, que se esqueceu das coisas de Deus. Então, coloque, não esqueça,
a importância da oração na sua vida, de rezar sempre, assim como você precisa respirar. Pessoas que viveram aquele tempo difícil da pandemia, que precisaram respirar do aparelho. Quantas, até pessoas que tiveram que pagar, às vezes preços caríssimos para se manter vivos em hospitais particulares só para respirar. Quantos dizem assim, nunca pensei que um dia eu teria que gastar tanto para respirar, para viver. Hoje, meus irmãos, assim como temos oxigênio para viver, vamos lembrar da importância da oração para oxigenar nossa alma, para fazer nosso espírito respirar a presença de Deus. Que nesse festejo de São José, lembre-se isso para você, da importância da oração para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos agora aqui fazer nossa ladainha.